E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aí do professor Robson. Vamos continuar aí com nossa aula de polinômios. Agora a gente vai ver o valor numérico de um polinômio. O valor numérico de um polinômio é o valor determinado quando substituímos as incógnitas por um determinado valor, né? No caso aí a gente está usando a incógnita, o x, mas poderia ser qualquer letra, tá? Então, exemplo aí, ó, dado o polinômio p de x igual a 3x ao quadrado menos 16x, calcular o valor de p de menos 2. Ou seja, se você reparar, ele colocou no lugar do x um menos 2. Né? Lá você tinha p de x, agora ele quer o p de menos 2. Então você vai fazer o quê? Vai substituir o x por menos 2. Então, substituindo o x por menos 2, nós vamos ter 3 vezes, aí bota dentro do parênteses, né? Porque o x é negativo aí no caso. Então, menos 2 ao quadrado, menos 16 vezes, abre parênteses, menos 2. Então, a gente vai fazer aí 3 vezes 4 e 16 vezes 2, né? Que daria 12 mais 32. E você faria aí o teu resultado aí. Bem tranquilo essa parte aí. Bem, seguindo aí, vamos ver esse exemplo aí para você não confundir as coisas, tá? Então, ele deu aí um polinômio p de x igual a x ao quadrado menos 4 e ele quer o p de x igual a zero. Cuidado que agora não é o x que é igual a zero, tá? Ele não botou p de zero. Se ele bota p de zero, o que você ia fazer? Ia pegar o zero, colocar no lugar do x, ia ficar zero ao quadrado menos 4, isso ia dar menos 4. Então, p de zero é igual a menos 4, ou seja, o valor do polinômio, quando x é zero, ele vale menos 4. Agora, o que ele quer saber aqui em cima? Ele quer saber o valor, né, de x quando o polinômio for zero. Então, o p de x agora que é igual a zero. Então, no lugar do p do x, eu boto zero. Então, lá em cima, a gente vai ter assim, ó, zero igual a x ao quadrado menos 4. Então, essa é a diferença, tá? Cuidado com isso. Então, passando o menos 4 para cá, vamos ter que 4 é igual a x ao quadrado, ou que x ao quadrado é igual a 4. Então, nós temos que x é mais ou menos 2, que é a raiz quadrada de 4, certo? Então, eu tenho dois valores. Eu tenho que p, quando x for menos 2, vai dar zero. E quando p de x, quando x for 2, também vai dar zero. Né? Se você substituir lá, ó, o que vai acontecer? Quem é o p de menos 2? P de menos 2 é quando x é menos 2. Quanto é menos 2 ao quadrado? Lembra que quando é elevado ao quadrado fica positivo sempre. Então aqui vai dar 4 menos 4, que vai dar zero. E quando for 2, também vai dar zero. Tá? Então não confundam quando o valor estiver dentro do parênteses, que aí vai ser o valor do x. Agora, quando estiver fora do parênteses, é o valor do p de x. Então, ó, o valor está fora do parênteses. Tá? Então, o p de x vale zero. Tá? Se ele botasse um outro exemplo aqui, ó, seguindo aí nesse mesmo aí, ó. Se ele bota p de x igual a 8, por exemplo, o que você vai fazer? No lugar do p de x, você vai botar 8, certo? Ia ficar 8 igual a x ao quadrado menos 4. Passo o menos 4 para cá, ia ficar 12 igual a x ao quadrado. Ou seja, o x ia ser mais ou menos raiz de 12, né? Aí podia fazer uma simplificação, mas aqui é só para você saber o que acontece quando o valor está fora aqui. Então, você não confundam isso, beleza? Então, seguindo aí, vamos fazer alguns exercícios aí sobre o que a gente aprendeu. Então, esse é da Cefet, de Minas Gerais. Ele diz assim: o valor numérico da expressão 2x ao cubo menos x ao quadrado mais x sobre 2 menos 1 para x igual a raiz de 3 é... Então, aí ele usou uma expressão normal, né, uma função normal, e deu o valor do x. Então, ele poderia dar, aqui ó, vamos aqui para o papel, a função
como P, né? P de x, e daria aí o valor 2x ao cubo menos x ao quadrado mais x sobre 2 menos 1. E ele poderia pedir o P de raiz de 3. É a mesma coisa lá, só que aí ele facilitou a vida do aluno, né? Se ele tivesse botado assim, de repente o aluno poderia ter alguma dúvida. Mas aí ele botou que x é igual a raiz de 3, é o que ele está dizendo ali. Então a única coisa que você tem que fazer aí é desenvolver isso. Então eu vou substituir, vai ficar 2 raiz de 3 elevado ao cubo, menos raiz de 3 elevado ao quadrado, mais raiz de 3 sobre 2 menos 1, certo? Raiz de 3 ao cubo é a raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, tá? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, então vai ficar 2 vezes 3, aí aqui vai ter mais um raiz de 3, certo? Que é raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado não é 3, que é a raiz de 9. Que é a raiz de 9. Então aqui dá menos raiz de 9, que dá 3, né? Mais raiz de 3 sobre 2 menos 1. Tá? Então aqui eu posso multiplicar. 2 vezes 3 dá 6. Raiz de 3. Menos 3 com menos 1 dá menos 4. Né? Então fica mais raiz de 3 sobre 2 menos 4. Tá? Aí o que você vai fazer aqui, ó? Tirar o MMC, tá? Para tirar esse cara aqui de baixo aqui. Então nós vamos ter aqui, ó, 12 raiz de 3 mais raiz de 3 menos 8. Aqui eu posso somar, tudo sobre 2, né? Aqui eu posso somar. Então vamos lá para cima. Então, somando aqui, ó, 12 raiz de 3 com raiz de 3 dá 13 raiz de 3 menos 8 sobre 2, tá? Se você olhar nas opções aí, ó, tem lá a letra D, D de dado, que é a nossa resposta aí. Então, ele facilitou muito aí a vida do aluno aí. Seguindo aí com nossos exercícios, vamos ver essa aí da especialista. Ele diz assim, ó, dado o polinômio ax ao cubo mais 2a mais b x ao quadrado mais cx mais d menos 4 igual a zero. Os valores de a e b para que ele seja polinômio do segundo grau são... Então, olha só, para ser do segundo grau, primeiro tem que sumir esse a ao cubo aí. Então, o a tem que ser igual a zero, certo? Se o a for igual a zero, no 2a mais b, como está x ao quadrado e ele quer um polinômio do segundo grau, então nós já assumimos com ax ao cubo, né? Já que o a é zero, esse cara aqui sumiu. Então ele não é mais do terceiro grau. Então, para ele ser do segundo grau, se esse cara aqui é zero, esse cara aqui tem que ser diferente de zero. Pode ser qualquer número diferente de zero. Então a nossa letra aí é C. Né? Essa questão aí é mais raciocínio lógico, né? Você tem que ver aí que não tem muito cálculo não. É só você pensar um pouquinho. Como ele quer um polinômio do segundo grau, tá? Você tem que sumir com terceiro grau. Para sumir com terceiro grau, o a tem que ser igual a zero. E o x ao quadrado não pode sumir porque ele quer do segundo grau. Então esse x ao quadrado aí tem que permanecer. Mas você já sabe que o a é igual a zero. Então 2 vezes a vai dar zero. Agora o b não pode ser zero, né? Pode ser qualquer valor menos zero. E se você olhar as opções, a única coerente aí é a nossa letra C mesmo. Seguindo aí com a correção, vamos fazer essa da Cefet aí. Ele diz assim: se uma das raízes do polinômio p de x é igual a x elevado a 4 menos 8x ao quadrado mais ax mais b é 2, e p de 1 é igual a 9, então o valor de a elevado a 5 menos 4b
É. Então vamos ali pro papel para a gente ver isso aqui. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, que se ele diz que 2 é a raiz, quer dizer que quando x for igual a 2, o polinômio vai dar zero, já que ele é raiz, né? Então você já tem isso aí. E ele diz que o P de 1, quando x é igual a 1, dá 9. Tá? Então 1 não é a raiz, porque deu 9. Esse cara é a raiz porque aqui deu zero, certo? Então você vai substituir primeiro isso aqui na equação. Então nós vamos ter lá na equação que é x à quarta, vai ficar 2 elevado a 4, menos 8x ao quadrado, que é 8 vezes 2 ao quadrado, mais 2 vezes a, mais b, isso é igual a zero. Então vai ficar 16 menos 32 mais 2a mais b igual a zero. Então, 16 menos 32 dá 16, certo? Esse menos 16 passa para o outro lado, então nós temos que 2a mais b é igual a 16. Então temos aí uma primeira equaçãozinha aí. Então vamos guardar ela. A gente bota assim, ó, equação 1. Bem, agora a gente vai fazer então que P de 1 é igual a 9. Tá? Então vai ficar 1 elevado a 4 menos 8 vezes 1 ao quadrado mais a, né, que é a vezes 1, que é o ax, mais b, isso é igual a 9. Então aqui fica 1 menos 8 mais a mais b igual a 9, tá? Menos 7 passa para lá, fica mais 7, 9 mais 7 dá 16, então fica a mais b igual a 16. Essa é a equação 2. Fazendo o sisteminha com a equação 1, que era 2a mais b também igual a 16, né, que a gente já tinha achado, agora a gente multiplica aqui por menos 1, ou a de baixo, tanto faz. Então aqui vai ficar menos a, aqui vai ficar menos b e aqui vai ficar menos 16. Então menos a mais 2a dá a. Menos b com mais b dá 0. Menos 16 com mais 16 dá 0. Então a é igual a 0. Se o a é igual a 0, substituindo aqui, o b vai ser 16, né? Vai ficar 2 vezes 0 dá 0, mais b dá b. b é igual a 16. Então nós temos aí o b igual a 16. Agora a gente vai fazer a elevado a 5 menos 4b. Então vai ficar 0 elevado a 5 menos 4 vezes 16. 0 menos 64 dá menos 64. Então a nossa letra aí é a letra A. Então, pessoal, com esses exercícios aí, eu acho que deu para ter uma ideia, né, de como você trabalha aí nessa parte inicial aí, né? Foi tipo uma revisão, a gente já tinha visto essa parte aí. Então, até um próximo vídeo aí. Bons estudos.